Muito bem, sejam bem-vindos a esse período de devocional da Comunidade do Redentor. Uma alegria grande poder estar com vocês já nesse dia para poder compartilhar a palavra do Senhor. A gente está em Apocalipse, capítulo 17. Hoje a gente está avançando aí no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem vários desafios e é falado para compreensão, mas eu creio que Deus está nos dando graça para aprender cada vez mais sobre Apocalipse. E se a gente está com dificuldade de aprender, a gente tem a vida toda para continuar estudando, ok? Quero ler os primeiros versos. Ele diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Queridos, difícil compreensão, mas vamos lá. Capítulo 17 de Apocalipse. Quando ele fala aqui sobre a grande cidade, a besta, quando ele fala aqui da Babilônia como a mãe das prostitutas, ele está falando aqui, se referindo, na verdade, 2 aspectos, né? A gente pode ver sobre esse prisma da história e o prisma também espiritual. Então, quando a gente olha para o prisma da história, aqui possivelmente ele está se referindo a Roma. Roma era conhecida pelo seu poder, pelo seu império, pela sua expansão, pelo seu exército, também multicultural, né? É uma cidade próspera. Agora, por um lado, poder, fama, prosperidade, força, exército, mas por outro lado, todo tipo de religiosidade, depravação moral e todo tipo de maldade e violência. Com isso, aqui João está revelando a própria queda de Roma. Haverá um fim dessa perseguição e desse império. Isso está sendo anunciado aqui. Mas o segundo aspecto é espiritual. E o espiritual fala sobre a realidade que é marcada pelo pecado. E essa realidade marcada pelo pecado, ela também terá um fim quando Jesus voltar. Agora, o verso 14, quero ler o verso 14 para você. Ele fala assim no verso 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, ele está falando sobre um prisma histórico, mas também sobre um prisma espiritual. E aqui ele está falando sobre um prisma espiritual. O Cordeiro é Jesus. Ainda vai haver resistência, como houve na crucificação de Jesus, mas Jesus triunfou sobre a morte, venceu a morte. E aqui ele destaca que vencerão com ele também os seus chamados, escolhidos e fiéis. E eu queria fazer para você uma diferença aqui, querido, sobre uma fé triunfalista de uma fé triunfante. Uma fé triunfalista é aquela que nega o sofrimento.
A fé triunfalista é aquela que determina a vitória sobre todo tipo de dificuldade, tristeza, dor ou doença. Ela nega, e caso houver sofrimento e dificuldade, é porque não houve fé, a fé verdadeira. Está faltando a fé verdadeira. Mas a fé bíblica é uma fé não triunfalista, mas é uma fé triunfante. É uma fé que tem a certeza que tem a vitória em Jesus. Ela sabe que ainda não acabou, e o sofrimento anuncia isso, mas ela está a caminho. A nossa fé não é triunfalista, como se pudéssemos negar o sofrimento ao nosso redor. A nossa fé é triunfante. Apesar das nossas muitas dores, somos vencedores em Jesus. Nutra essa fé triunfante. A vitória em Jesus já é ganha. E isso alegra o nosso coração. Saber que Deus é por nós, saber que Deus cuida de cada um de nós e saber que a gente pode viver a partir das promessas de Deus e já proferidas para vencer, para superar, para perseverar em meio às dificuldades. Que Deus possa nos ajudar nessa grande tarefa. Amém.